Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu quero partilhar com a igreja nesta manhã um pouco sobre oração. E quero levantar aqui algumas questões. É possível ser um crente, um cristão, nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo da promessa, cujo nome está escrito no livro da vida? É possível um crente assim dispensar a oração da sua vida? É possível ser um cristão verdadeiro sem orar? É possível ser fiel a Deus sem a prática da oração? É possível a igreja ser santa, ser piedosa, ser cheia do Espírito Santo sem oração? Até que ponto você e eu acreditamos na oração? Até que ponto a nossa prática de oração revela aquilo que cremos acerca da oração? Eu queria hoje fazer um levantamento sobre essa questão na Escritura e na história. Porque nos parece que, nos dias atuais, a Igreja de Deus, imperceptivelmente ou deliberadamente, parece estar se esquecendo da prioridade da oração. Nós temos orado pouco. Não tem sido a oração a marca da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a história da igreja, nós nunca vamos encontrar sequer um exemplo de uma igreja que dispensou a oração, ou que não priorizou a oração, ou que não viveu intensamente a oração, que pudesse ser uma igreja santa, que pudesse ser uma igreja missionária, que pudesse ser uma igreja que experimentava o impacto da presença e do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Você crê na oração? Há pouco tempo eu ouvi um crente falando de que oração era uma coisa que devia ficar lá no último ponto da lista da vida cristã, que não era tão prioridade, que só aquelas pessoas que não gostavam de buscar o conhecimento deviam se dedicar à oração. Será isso verdade? Será que o conhecimento está em oposição à oração? Será que as pessoas que conhecem mais Bíblia oram menos? Será que as pessoas que conhecem mais teologia devem orar menos? Será que as pessoas que estudam mais deveriam orar menos? Será que a oração é para aquelas pessoas que estão vazias de conhecimento? Então eu chamo a sua atenção para olharmos a Bíblia. Vamos olhar um pouquinho. Eu vejo Abraão, pai da fé. A Bíblia diz que ele era um homem de oração, que ele era um intercessor. E foi por causa da oração de Abraão que Ló foi poupado da tragédia que desabou sobre Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló. Eu vejo seu neto Jacó orando, e orando com lágrimas. E diz a palavra de Deus que ele orou com lágrimas, agarrado no Senhor, dizendo: se tu não me abençoares, eu não te deixarei ir. Orou com intensidade, com perseverança. Eu vejo Moisés, o maior líder da história do povo de Deus, um homem de cultura enciclopédica, de cultura peregrina, de mente prismática, um líder sem paralelos talvez na história, mas um homem que aprendeu a conhecer a intimidade de Deus, e por causa da sua intercessão, a nação peregrina não pereceu no deserto. Não fora a intercessão de Moisés, e a nação teria sido exterminada por Deus em Cades Barneia. E Moisés então ora, diz: Deus, perdoa o pecado desse povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus poupou a nação. Eu vejo Josué, aquele forte líder que introduziu o povo na terra prometida, prostrado de joelhos, com o rosto em terra, pedindo clemência e misericórdia a Deus em favor do seu povo. Eu vejo Samuel, o maior juiz de Israel. Num momento dramático da história da nação, ele se levanta e diz: longe de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo Neemias, o grande reformador, o administrador ímpar, o estrategista, o estadista de espírito prático e valente, um homem de oração, um homem que chora, um homem que jejua, um homem que coloca a causa do seu povo com veemência diante de Deus. Eu vejo Daniel, talvez um dos homens mais extraordinários da história da humanidade,
Um homem que suplantou o poder dos impérios megalomaníacos e continuou influenciando em terra estrangeira, mas um homem capaz de jejuar, um homem capaz de orar, um homem capaz de fechar a boca dos leões pelo poder da oração, um homem que entra em jejum e oração e diz a Bíblia que os céus se movem. E Deus ordena o arcanjo Miguel para sair em defesa daquela batalha, para que a resposta chegasse a ele. Eu vejo Jesus, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho de Deus, o homem perfeito, chorando no Getsemane, com soluços, muitas lágrimas. Eu vejo Jesus orando no Jordão e o céu se abrindo. Eu vejo Jesus orando no deserto e triunfando sobre Satanás. Eu vejo Jesus deixando a multidão que o buscava e se refugiando em montes solitariamente para buscar a face do Pai. Eu vejo Jesus orando a noite inteira para tomar as decisões mais importantes do seu ministério. Eu vejo Jesus orando no Getsemane, na cruz. Olhamos para Jesus hoje, Ele está diante do trono da graça, à destra do Pai intercedendo por nós. Eu vejo Paulo, quando a Bíblia fala de Paulo, a primeira prova que deram da sua conversão foi esta: ele está orando. Ele está orando. Aquele homem que ora em todas as circunstâncias, ora com lágrimas, ora com jejuns, ora nas sinagogas, ora no templo, ora nos lares, ora na praia, ora na prisão, ora doente, ora com saúde, em todo momento, em toda circunstância. Se você crê na oração, você tem uma nuvem de testemunhas ao seu lado, ao seu redor. Eu vou para a história da igreja e os pais da igreja estão orando. Vejo Policarpo, vejo Irineu, vejo Crisóstomo, vejo Agostinho, homens que influenciaram a história, homens que buscaram a Deus. Eu olho para os pré-reformadores e eles estão orando. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, homens de oração. A história chega a registrar que as orações de Jerônimo Savonarola e a pregação dele foram de tal intensidade que a cidade onde ele estava foi profundamente abalada, profundamente sensibilizada, profundamente tocada pelas orações de Jerônimo Savonarola. Eu vou para os reformadores e não encontro sequer uma exceção. Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox eram homens de oração, ao ponto da rainha da Escócia afirmar que ela temia mais as orações de John Knox do que os exércitos da Inglaterra. Ao ponto deste homem, que era um grande reformador, passar noites e noites em oração. E quando a sua esposa o vinha chamar para se alimentar, ele dizia: como eu posso comer, como eu posso me alimentar se o meu país está perecendo? E ele orava em lágrimas, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Este homem viu talvez um dos maiores milagres da história através da oração e da pregação. Quando ele volta para a Escócia em 1559, a Escócia era um país dominado pelo catolicismo romano, e em 1560, anos depois, o parlamento já tinha adotado o presbiterianismo como religião daquele país, pela influência poderosa de Knox, pelas suas orações e pregação fervorosa. Eu olho para os puritanos e eles são homens de oração, os gigantes da intelectualidade, da piedade, talvez aqueles que alcançaram o ponto mais alto da intelectualidade teológica e da piedade espiritual, como John Owen, como Richard Baxter, homens que passavam noites em oração. Eu olho para os avivalistas e eles são homens de oração, todos eles. Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, Dwight Lyman Moody, Torrey, Evan Roberts e tantos outros que Deus levantou. Eu olho para os missionários e todos eles foram homens que marcaram a história pela oração. William Carey, Hudson Taylor, David Bryant, Carlos Studd, John Hyde e tantos outros que engrossaram as fileiras desses intercessores. Meus irmãos, eu estou seguro, estou certo, de que sem oração não há cristianismo bíblico. Sem oração não há crente forte. Sem oração não há igreja santa. Sem oração não há igreja que experimente o poder de Deus para uma vida piedosa e para o crescimento numérico. O texto que lemos nos fala que a igreja cristã nasceu numa reunião de oração. A igreja cristã nasceu numa reunião de oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Aqueles crentes, 120 crentes que se reuniram no cenáculo, entendiam uma coisa: que a oração não era apenas para um grupo de intercessão, que a oração não era apenas para os mais espirituais, ou que a oração não era para aquele grupo que não era tanto dado ao estudo, ao conhecimento, e então deviam se dedicar à oração. Todos eles, os apóstolos, as mulheres
Maria, seus filhos, todos aqueles cristãos se reuniram, todos. Ninguém podia faltar, ninguém podia estar ausente. Era um esforço conjunto, era uma intensidade de alma derramada. E diz a palavra de Deus que eles perseveraram. E somos informados de que eles ficaram ali 10 dias, orando, perseverando. E diz o texto que unanimemente oravam. Leia o livro de Atos e você vai ver que a igreja primitiva orava, mas orava unanimemente. Unanimemente eles oravam, unanimemente eles levantavam a voz. Havia um coro, havia uma intensidade, havia uma harmonia, havia um conjunto de esforço, de dedicação na oração. Quando essa igreja orava, a casa tremia, as portas das prisões se abriam, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos, os incrédulos eram convertidos. Você vai notar que os apóstolos tomam uma decisão histórica lá em Atos 6,4, quando eles dizem assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Me impressiona isso, porque eles estavam trabalhando, eles estavam servindo as mesas, o trabalho era intenso, a assistência social era uma necessidade gritante, era um trabalho urgente, mas eles tomaram a decisão: nós vamos constituir 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para cuidarem dessa parte, mas nós, quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E eu não sei se você já perguntou ao seu coração, por que o Espírito Santo, que inspirou esse texto, teve o cuidado de colocar oração antes do ministério da palavra? Por que não está escrito aqui: quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra e à oração? Mas está escrito: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é mais importante? Ministério da palavra ou oração? Oração ou ministério da palavra? A melhor resposta que eu já encontrei para essa pergunta foi de um doutor coreano que esteve conosco num dos congressos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Salvador. Ele disse assim: Deus dá tanto valor à sua palavra, Deus prioriza tanto a sua palavra, a palavra de Deus merece tal supremacia que Deus colocou a oração primeiro. Porque se você não é um homem e uma mulher de oração, a palavra de Deus não vai ter impacto e poder na sua boca. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é pregar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas pregam e a palavra não produz o impacto? Quantas vezes proferimos a palavra de Deus e ela provoca sono? Quantas vezes se prega a palavra de Deus e não se vê os resultados? E por quê? Quando não tem oração nos bancos, não tem poder no púlpito. Quando não tem oração, não tem virtude do Espírito Santo em ação. Quando perguntaram para Charles Haddon Spurgeon, que pregava dominicalmente para cerca de 12 mil pessoas no tabernáculo de Londres, qual é o segredo do crescimento da igreja do tabernáculo? E ele respondeu: o segredo do crescimento da igreja do tabernáculo é que essa igreja ora. E diz: as reuniões de oração da segunda-feira, que a igreja se reunia todas as segundas-feiras para orar, diz: o templo está lotado de pessoas orando. Sem oração, a igreja não pode caminhar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Olhe para a Escritura e vocês verão que a oração é a base da manifestação poderosa de Deus no meio da igreja. O profeta Isaías disse, falando em nome de Deus: porque derramarei água sobre o sedento, derramarei torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, sobre os filhos de Abraão, sobre a descendência de Abraão, e eles brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro escreverá na própria palma da mão: eu sou do Senhor. Note você que a água é derramada sobre o sedento, as torrentes são derramadas sobre a terra seca, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que têm sede de Deus. Enquanto a igreja não manifestar sede de Deus, enquanto Deus não for o maior alvo da busca da igreja, é impossível que Deus cumpra a sua palavra, porque a sua palavra está ligada à própria promessa de Deus. Ele vela pela sua palavra em a cumprir, mas todas as vezes que nós nos desviamos dos princípios dessa palavra, Deus encolhe a sua mão, porque Ele precisa honrar a própria palavra que Ele deu. Amados irmãos,
Se nós queremos uma vida santa, se nós queremos ver essa igreja sendo santificada, se nós queremos ver os lares dessa família sendo transformados, se nós queremos ver as nossas crianças andando no temor do Senhor, se nós queremos ver os adolescentes dessa igreja sendo vasos de honra nas mãos de Deus, se nós queremos ver os jovens dessa igreja sendo varões santos, padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, se nós quisermos ver casais sendo restaurados e sendo cheios do Espírito Santo, se nós quisermos ver essa igreja experimentando um despertamento espiritual e pessoas sendo convertidas aqui, é necessário que essa igreja se desperte para a oração. O Senhor Jesus Cristo disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus disse que a igreja não precisava e não podia tentar fazer a obra de Deus sem poder. Nós precisamos desse poder. E sabe, irmãos, não adianta nós lermos livros sobre oração, não adianta nós conhecermos a teologia da oração, não adianta nós lermos sobre aqueles que oraram no passado, nós precisamos orar. Dr. Edwin Orr, talvez o maior estudioso sobre avivamento de toda a história da igreja, conta sobre o colapso econômico que atingiu os Estados Unidos nos idos de 1850. Os bancos fracassaram, os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, fábricas fecharam as portas, milhões de trabalhadores ficaram desempregados. A situação americana tornou-se desesperadora. Até que no dia 1º de julho de 1857, um homem de negócio chamado Jeremias Lampier assumiu o posto de um missionário urbano e escreveu um folheto, convocando as pessoas a buscarem a Deus. E ele distribuía este folheto em Nova York, a partir do dia 1º de julho. No dia 23 de setembro daquele ano, ele abre uma reunião de oração num hotel em Nova York. No primeiro dia, foram 6 pessoas. Na outra semana, foram 40 pessoas. A partir daí, a reunião já não era apenas semanal, mas passou a ser diária. E em 6 meses, tinham 10.000 homens e mulheres orando em Nova York, buscando um despertamento espiritual para a vida da igreja. Em 6 meses, mais de 1 milhão de pessoas convertidas foram agregadas às igrejas do país. Eu creio, meu amado irmão, que é tempo da nossa igreja buscar a Deus em oração com prioridade. Eu sei que você deve ter sua vida devocional na sua casa. Eu sei que você deve orar por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Mas é tempo desta igreja, como corpo, como coletividade, dizer: Deus, nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós carecemos da Tua graça. É tempo dessa igreja renovar a sua fé no Deus que age, que intervém, que muda as circunstâncias. Eu vejo a oração mudando circunstâncias impossíveis de serem mudadas. Quantas vezes, irmãos, nós entramos por linhas, por caminhos, por métodos que não são os de Deus, enquanto devíamos orar. Pedro estava preso, sentença de morte lavrada, guardada em segurança máxima. Mas diz a Bíblia, porém a igreja estava orando. E Deus então mandou um anjo que quebrou as algemas, abriu o portão de ferro, que libertou o apóstolo Pedro. Eu vejo o rei Ezequias recebendo uma sentença de morte e parando para orar e chorar diante de Deus. E Deus reverte aquela sentença e cura-o daquela enfermidade. Eu vejo Moisés com as mãos estendidas. E enquanto as mãos estendidas estavam em oração, o povo de Deus prevalecia na batalha lá no campo. Quando as mãos de Moisés descaíam, o inimigo prevalecia lá no campo. Até quando nós vamos lutar com armas carnais para tratar das questões da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da vida da igreja? Eu vejo a oração como um instrumento de Deus para nos capacitar para enfrentar as horas mais amargas da vida. Quantas vezes nós passamos pela crise, pelo vale, e usamos outros meios e outros métodos e deixamos de buscar o Deus vivo que pode reverter a situação. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu quero conclamar a igreja a orar, a ser uma igreja de oração. Se essa igreja tem uma marca de ser fiel à doutrina, e eu louvo a Deus por isso, eu penso que falta a esta igreja mais empenho na oração. Está existindo um desequilíbrio na vida da igreja. Nós não podemos apenas ter zelo por uma área e ter desprezo pela outra. Às vezes, irmãos, é preocupante nós termos uma vigília de oração na igreja e não termos 10% da igreja numa vigília de oração, que acontece uma vez por mês. Por que será? Será que não cremos na oração?
Será que não é prioridade a oração? É preocupante essa igreja ter uma reunião de oração semanal pela manhã e não termos aqui 5% da igreja. Por que será? E eu não estou entrando nem naqueles que não podem vir. Eu sei que uma série de irmãos não podem vir. Muitos estudam, os outros começam cedo no trabalho. Mas por que será? E aqueles que podem não vêm? Até que ponto nós queremos mesmo que Deus intervenha na nossa vida? Eu quero convidar você a curvar sua fronte. Nós vamos orar. Meu amado, eu quero te pedir em nome de Jesus que você nesta manhã avalie a sua vida. Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Será que as pessoas podiam falar a seu respeito como falaram de Saulo? Ele é uma pessoa convertida, ele está orando. Olha para ele, ele está orando. Você tem orado pela sua vida, pela sua família, pela sua igreja? Você crê no poder da oração? Se você crê e ora, uma nuvem de testemunhas acompanham você. Os patriarcas, os profetas, os reis, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, os missionários. Deus sustenta a nossa vida e aqueça o nosso coração, Senhor. Assim como Samuel orou, nós queremos também orar nesta manhã, longe de nós pecarmos contra Ti, deixando de orar pelo Teu povo. Meu Deus, derrama sobre a Tua igreja nesta manhã o espírito de súplicas e dá-nos, Deus, fome do eterno, necessidade de estar na Tua presença, prazer e deleite na oração. Ah, Senhor, move e inclina o coração de cada um de nós para Te buscarmos em primeiro lugar. Ensina-nos a depender mais dos Teus recursos do que dos nossos e a saber que és Tu quem edifica a igreja. És Tu quem acrescenta à igreja dia a dia os que vão sendo salvos. Então, Deus, leva-nos à oração para vermos mais do mover da Tua mão no meio da Tua igreja e através da Tua igreja. Faz isso, Senhor, para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterna, que receberei no céu, permanecendo fiel ao Senhor até o fim. Agradeço a Deus por esta boa oportunidade de estar congregado junto a esta querida Irmandade pela primeira vez, junto a um casal de amigos. O Senhor criou esse caminho de estarmos aqui. Estou bastante feliz. Já senti muita presença de Deus no meu coração. Agradeço a Deus porque quando nasci, meu avô já era um servo de Deus. O Senhor me deu a graça de crescer dentro da igreja, brincar dentro da igreja, aprendi a recitar. E já desde menino o Senhor me deu o dom da música também. Me deu a graça de tocar meu instrumento. Agradeço a Deus que o Senhor batizou a minha alma com dom de línguas. Me deu a graça de ser auxiliar de jovens na sua casa. Ainda bem jovem também o Senhor me separou uma das suas filhas. Me deu por esposa. Me fez muito feliz na minha mocidade. Tem nos feito muito feliz na vida de casados também. A minha comum congregação é a Vila Operária, na cidade de Guarulhos. Cultos de terça e sábado. A nossa reunião de jovens é todos os domingos, às 14h30. Tenho feito algumas viagens da minha comum congregação por onde tenho passado e aonde o Senhor me levar. Quero ser portador da vossa saudação para a santa paz de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que logo que me casei surgiu o desejo de ter uma criança. Tínhamos esse desejo de ser pais e abraçar uma criança no nosso lar. A serva de Deus ficou gestante. No 3º mês da gestação perdeu a criança. Fomos até a medicina e foi constatado que a minha esposa é uma mulher estéril e ela não teria esta condição de gerar. Isso nos trouxe uma tristeza muito grande. Éramos novos de casado, era uma alegria. Eu trabalhava, quando eu chegava, era só jantar, me arrumar e congregar com ela, todos os dias. Mas dessa notícia em diante, naquela época não se falava de depressão, mas eu sinto que era uma tristeza muito grande. E ela ficou acuada no quarto, já não tinha mais prazer de congregar, não tinha prazer de fazer as coisas. Ela foi se entristecendo, isso fui perdendo a força também. Até que um dia a convenci a congregarmos, ouvir de Deus alguma coisa nesse sentido, o que Deus tinha para nós a esse respeito. E fui com ela, ajudei ela a se arrumar, fomos congregar numa igreja em Guarulhos. Sentei entre os músicos com meu instrumento, fiz uma oração, pedi que o Senhor mandasse o cântico de Ana na palavra, que alegrasse a sua serva. Ela estava debruçada no vitrô e só chorava muito. Agradeço a Deus que o culto decorreu. E na época o saudoso ancião mais antigo de Guarulhos chegou atrasado àquele culto. E ele levantou, agradeceu a Deus e já ficou para o momento da palavra. E ele abriu a escritura e anunciou a palavra no Salmo 150. E ele foi exortando. E conforme ele leu o Salmo, aquilo me entristeceu. Eu entendi que Deus não havia ouvido o meu pedido. Pensei de guardar o instrumento e ficar no corredor de tanta tristeza. Eu olhei para minha esposa, ela malhou a cabeça como dizendo, Deus não vai falar comigo hoje. Mas eu fiquei sentado, abaixei a cabeça, irmãos. E o Senhor tomou o seu servo pela palavra no momento final. Apontou para a igreja e
anunciava: tem um casal que está aqui esta noite e veio buscar a minha palavra. O Senhor te diz, pelo poder dessa palavra, o ventre que não gerava vai gerar. A tua casa será chamada a casa da alegria, a tua porção será dobrada e na tua boca o meu nome será glorificado. Quando eu olhei para minha esposa, ela estava de pé, sentindo a presença de Deus e chorando de alegria. E eu falava: Senhor, não deixe esse culto acabar. O culto foi encerrado. Eu fui para casa, passei na minha sogra, falei: sogra, eu vou te contar tudo que Deus me prometeu, porque eu quero que você seja testemunha do milagre que Deus vai operar na minha vida. E contei para ela, irmãos, fui para casa, passaram-se os dias, eu trabalhava na Vila Maria, recebi uma ligação, a minha esposa dizia: Diego, eu acabei de fazer o exame, deu positivo, eu estou grávida. Glória ao nome do Senhor. Fomos fazer o primeiro ultrassom, irmãos, no laboratório no centro de Guarulhos. Quando entrei com ela debruçada, deitada, e o médico a examinava, eu fiquei de pé olhando para o doutor. Ele ficou um pouco preocupado, fechou o semblante, digitava muito rápido, e ele disse: pai, olha no monitor, vê se você entende alguma coisa. Eu via manchas e não entendi nada, e fiquei ali parado: doutor, não estou entendendo. Ele olhou para mim e falou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: pois não, doutor. Ele: posso mesmo? Eu falei: fica à vontade. Ele levantou na minha frente, olhou nos meus olhos e disse: o que você quer para a tua vida? Ser pai? Você tem esse desejo mesmo de ser pai? Eu sou chorão já de nascido, irmão, já estava chorando. Olhei para o médico e falei: doutor, o que eu mais quero hoje na vida é ser pai. Ele olhou para mim, deu um sorriso e disse: ainda bem que você quer ser pai, porque tem 2 crianças no ventre da tua esposa. Olha o nome do Senhor. Eu vejo 2 meninos, você vai ser pai de 2 menininhos. Eu perdi a força das pernas, a minha esposa dava glória a Deus deitada. Eu olhei para ela e falei: Érica, Deus é bom na nossa vida. Nos abraçamos, fomos para casa, eu contei para minha sogra, ela falou: Diego, não absorve isso porque ela é estéril, se não acontecer. Eu olhei para ela e falei: sogra, ontem eu te falei que Deus disse que a minha porção seria dobrada, a minha casa seria chamada casa da alegria, e na minha boca Deus seria glorificado. E passaram-se os dias, irmãos, passaram-se 3 meses. Eu estava no meu trabalho e recebi uma ligação que eu deveria ir até a portaria. Quando eu fui até lá, estava minha sogra, minha esposa e o meu saudoso cunhado no carro, os 3 chorando. Minha esposa disse: Diego, eu passei na consulta e o médico quer que você vá lá agora, é urgente. Eu, sem entender, pedi saída do trabalho e fui até o Belenzinho, no consultório daquele doutor. Quando entrei no consultório dele junto à minha esposa, ela já de barriga de 3 meses, sentei uma mesa de madeira grande e todos os exames da minha esposa em cima da mesa. Ele falou: pai, senta aí, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Eu sentei e segurei a mão dela e falei: fala, doutor. Ele: olha, infelizmente os exames da tua esposa estão aqui na mesa. E ela pegou, segundo os ultrassons que estão aqui, os últimos exames, ela pegou uma bactéria chamada toxoplasmose. E a toxoplasmose contaminou os 2 fetos que estão no ventre dela. E segundo aqui os exames, os teus filhos vão nascer deficiente físico e mental. Você nunca vai ver um filho teu falar, nem andar. Falta massa cefálica, não tem a cartilagem do nariz, os membros estão atrofiados, falta rim. E foi falando, a minha esposa chorava de soluçar. Eu abaixei a cabeça, irmãos, também comecei a chorar. Bendito Deus, se foi dando glória dentro de mim. E escutando a voz do doutor, ele dizia: eu vou passar um remédio abortivo, é o melhor caminho abortar as crianças. Vocês são jovens ainda, ela pode engravidar futuramente. Mas enquanto ele falava, eu fui dando glória dentro de mim. E eu senti que o Senhor me tirou de dentro daquele consultório. Bendito Deus, e me levou na minha reunião de jovens lá na minha mocidade. E eu via, bendito Deus, eu sentado, e o meu cooperador de jovens me apontava e dizia: meu servo, meu moço, cuida bem das minhas crianças hoje, porque um dia você vai ver os teus filhos aqui na frente dando glória pro meu nome. Ensina os meus meninos a recitar. Um dia você vai ver os teus próprios filhos recitando. Mamãe, eu puta, mamãe. E eu abri os olhos e com uma coisa tão séria. Eu falei: não, doutor, me perdoa, eu respeito a sua profissão. Ele falou: então por que você está duvidando? Eu olhei para ele, irmãos, e respondi: doutor, tudo que o Senhor acabou de falar para mim é diferente do que Deus me prometeu. Não foi isso que Deus falou para mim. Ele falou: então o que você vai fazer? Eu falei: doutor, entre o que o Senhor falou para mim e o que eu passei a minha vida inteira na igreja escutando da boca de Deus, eu vou ficar no que Deus me prometeu. Se Ele quiser me dar 2 filhos deficientes, não tem problema, doutor. Uma coisa eu prometo para o Senhor: se essa é a vontade de Deus na minha vida, todo domingo, nem que for sozinho, eu vou pegar os 2 e vou levar eles para a reunião de jovens, para eles aprender como Deus é bom e aprender a dar glória para esse Deus maravilhoso. Irmãos, ele fez um termo de responsabilidade que eu não faria tratamento algum e que eu nunca abandonaria os meus filhos. Eu
assinei aquilo, agradeci, peguei a minha esposa e fui embora. Parei o carro no acostamento porque ela não estava bem. Segurei as mãos dela e disse: Érica, vamos enfrentar essa prova. Deus é bom, não vamos contar para ninguém. Vamos esperar tudo acontecer no tempo. Só vamos pedir a oração do ministério e vamos esperar a vontade de Deus. Deus é bom. Ela chorou, concordou comigo e fomos para casa, irmãos. Na época o Senhor me dava graça de atender reunião familiar, reunião de evangelização para enfermos. E a gestação todo mês fazíamos um ultrassom, era uma anomalia diferente nas crianças. E um dia eu estava numa reunião para uma serva de Deus enferma. Agradeço a Deus que eu fiz a minha oração, falei: Senhor, está chegando perto já o nascimento dos meus filhos, e eu queria ouvir da palavra, que nome que eu ponho nas crianças? Escolhe para mim, Senhor, que nome eu ponho nos meninos? E o Senhor deu a palavra a um servo, e ele anunciou em 1 de Lucas o nascimento de João Batista. E eu estava ali parado, ele me apontou na exortação e dizia: Zacarias, o teu filho se chamará João. E eu fui para casa, irmãos, falei para minha esposa: eu já tenho o nome das crianças. Ela falou: qual que é? Eu falei: é João. Ela falou: mas é dois. Um eu vou pôr João e no outro vamos pôr o quê? Eu olhei para ela, irmãos, e falei: Érica, nós vamos pôr João nos dois para a benção, pegar os dois por igual. Ela pôs a mão no ventre e disse: então o primeiro que nascer vai chamar João Paulo, e o que nascer depois vai chamar João Pedro. Glória ao nome do Senhor. Aquilo me alegrou muito, irmãos. Eu falei: tá bom. No 8º mês foi necessário tirar as crianças. Eu internei ela no Hospital Santa Joana, pus a roupa cirúrgica para assistir o parto, ajoelhei no reservado, encostei a testa no chão, irmãos, e falei: Senhor, está aqui o teu servo desde criança. Tudo que eu sei eu aprendi dentro da igreja. A minha primeira namorada é a minha esposa. Faz um milagre hoje dentro desse hospital. Deixa eu sair daqui com as minhas crianças no colo. E eu só quero viver para dar glória para o teu santo nome. Agradeço a Deus, irmãos. Nasceu João Paulo. Eu passei a mão nele, já fui contando os dedos. Passei a mão na orelha para ver se estava tudo bem. E ele foi para UTI. Nasceu João Pedro, foi também para UTI. Eu fiquei 7 dias dormindo no meu carro, não vinha nem para casa, aguardando alguma notícia. E no 7º dia fui chamado na recepção do hospital. Quando fui até lá, a mocinha disse: paizinho, entra dentro da UTI, põe o jaleco, esteriliza a mão que você vai participar de uma reunião dentro da UTI. E entrei, irmãos, dentro da UTI dos recém-nascidos. Tinha uma junta médica me aguardando. Uma doutora tomou a frente, olhou para mim e disse: seu pai dos gêmeos? Eu falei: sou, doutora. Ela: vem até aqui, por favor. Estendeu a mão para mim. Ela disse: eu sou infectologista da USP. Eu dou aula de medicina. E eu trouxe os meus alunos para estudar o caso da tua esposa. Me chamaram para cuidar dela. Tem 30 médicos aqui comigo que vieram estudar o caso da tua esposa. Eu falei: tudo bem, doutora, mas o que está acontecendo? Ela disse: pai, o que está acontecendo é que eu tenho 25 anos nessa profissão. Eu já peguei casos piores e melhores do que o da tua esposa. Eu fiz exame 6, 7, 8 vezes, repetidas vezes para confirmar. Eu vou ficar comigo para estudo e vou te dar cópia de tudo. Falei: tudo bem, doutora. Ela: sabe o que está acontecendo? É que eu nunca vi na minha vida 2 crianças nascer com tanta saúde na terra. Os teus filhos não têm nada, nota 9, nota 10 de nascimento. Nessa hora eu apertei a mão dela dentro da UTI e dei um glória de toda a minha alma. Lamaia. Quando eu dei um glória, ela olhou para mim e falou: pai, por acaso você prometeu alguma coisa para Deus? Eu falei: prometi sim, doutora. Ela soltou da minha mão e falou: você está fazendo o que parado? Vai fazer logo o que você prometeu para Deus. Você acabou de receber de Deus um grande milagre. Assino a alta dos meus filhos, irmãos. E o Senhor nos deu João Paulo e João Pedro com toda a saúde do mundo. Depois o Senhor também me deu meu caçulinha, meu Diego filho, que é o meu companheirinho também, que Deus me preparou. Segundo a medicina, eu nunca veria um filho meu falar nem andar, mas por grande bondade e misericórdia de Deus, o Senhor me confirmou como cooperador de jovens dos meus filhos. E às vezes, irmãos, como nós temos provado aqui na frente da mocidade, se eleva uma oração entre as crianças e alguém fala assim: Senhor, toma o papai nas tuas mãos, dá força para ele, ajuda ele. E o Senhor tem nos ajudado junto àquela mocidade, irmãos. Rapidinho. Eu não tinha uma casa, eu morava de favor na sala da minha sogra, no momento de prova que Deus permitiu na nossa vida. E eu estava voltando de uma reunião familiar, num loteamento em Guarulhos, e vi um terreno vazio. E às vezes nós temos aquele momento de reflexão, né, irmãos?
Estava serenando como um dia de hoje. Eu parei de frente a um lote vazio e falei, Senhor, como que pode um homem só ter tanto lote e eu não tenho nem um pedacinho para mim? Dá só esse pedaço aqui para mim, Senhor. Deixa eu fazer uma casa aqui, acomodar os irmãos, cuidar da minha família. E fiquei ali, irmãos, conversando com Deus. A chuva apertou e eu fui embora. Passou alguns dias, bateu no portão da minha sogra o senhor, eu fui atendê-lo. Ele nem se apresentou e disse, é com você mesmo que eu queria falar. Eu falei, pois não. Ele, olha, você não quer comprar um terreno? Eu falei, eu até quero, mas eu não tenho dinheiro, senhor. Ele falou, você tem RG e CPF? Aí eu falei, isso aí eu tenho. Ele disse, então entra no meu carro que você acabou de comprar um terreno. Aí eu falei, eu nem conheço o senhor deve ter errado a casa. Ele, olha, sou eu que vendo aqui os lotes do loteamento. E eu fui pôr uma placa de venda em um lote vazio, e um dos moradores da rua veio até onde eu estava e disse assim, seu Zé, não põe placa não. Esses dias à noite eu saí na sacada de casa e vi um moço de terno conversando com esse terreno. Ele falava. E eu sei que ele mora na casa da sogra. Vai lá, vende pra ele. Ele falou, você quer ou não quer o terreno? Você já até conversou com o terreno? Eu comprei, irmãos, entrei no carro, fui para a imobiliária e voltei com o contrato, comprei o terreno. Comecei uma boa construção, Deus preparou uma boa construção, mas durante a construção eu não consegui mais pagar o terreno pela razão do custo da gestação da minha esposa. Era uma despesa muito alta e eu fui atrasando as parcelas. E próximo ao nascimento das crianças eu falei, Érica, eu vou ligar na imobiliária, eu vou pagar o atrasado, eu vou só revocar a construção que já tem. Quando você vir com as crianças, nós já vamos para nossa casa, tá bom? Ela falou, tá bom. Quando eu liguei na imobiliária, a advogada me atendeu e disse, olha, Diego, você não tem mais terreno. Você não paga quase um ano, eu entrei com uma ação na justiça e ganhei a reapropriação do lote. O oficial de justiça vai te procurar, você vai ser indenizado num percentual do que vale o terreno, e agora esse terreno volta a ser da imobiliária. Eu desliguei o telefone, atravessei a rua e fui chorar. Nisso veio todo mundo atrás de mim, e eu expliquei a situação. Alguns irmãos amigos tentaram me ajudar, irmãos advogados. Falaram até que o juiz que tinha assinado aquilo não dava mais para revogar. Fui buscar a palavra, o Senhor falou que faria um milagre na nossa vida. A minha esposa um dia acordou tomada de uma fé, ligou na imobiliária e falou com a mesma advogada. Disse, doutora, só para me explicar para a senhora, Deus prometeu que eu vou morar lá nessa construção. Se tem um jeito de eu ter essa casa de volta, por favor, fala agora. A advogada tomou a voz ao telefone e disse, dona Érica, existe sim um jeito. A senhora tem que falar com o dono do loteamento. Só que ele é um homem rico, não dá atenção para ninguém. Pouco se aparece na imobiliária, nunca ouvi falar que ele devolveu casa de ninguém. Então, olha, a senhora tem 1% de chance de ter sua casa de volta. Eu agradeço a Deus nesta noite, irmãos, que 1% com o nosso Deus é vitória. Ela passou o endereço eletrônico de um e-mail e disse, manda um e-mail. Vai passar pelo jurídico, pelo financeiro e a secretária dele. Se ele quiser te dar atenção, bem, se não... Falei, tá bom. Sentei de frente ao computador, eu e minha esposa. Ela estava digitando, eu pedia que ela apagasse. E nada que ela digitava, eu sentia comunhão com aquilo. Falei, Érica, não tá certo isso. Aí ela entristeceu, olhou para mim e falou, então pega essa indenização, vende o carro e vamos embora de Guarulhos. Vamos embora para o interior, para algum lugar. Eu falei, tá bom, vamos fazer isso. Então, em vez de você pedir a ajuda desse homem, você vai escrever o nosso testemunho desde a nossa mocidade. Escreve a preparação do nosso casamento, escreve que você não podia gerar, escreve que os nossos filhos iam nascer deficientes e Deus operou um milagre. Porque se esse homem rico nunca ouviu falar de Deus, quem sabe Deus entra na vida dele e chama ele nessa graça. Se eu tiver que perder uma casa para Deus salvar uma alma, Deus será glorificado. Do jeito que eu contei para os irmãos, ela mandou um e-mail. Passaram-se quase um mês, eu recebi uma intimação para comparecer no Fórum da Barra Funda. Foi um irmão amigo junto a mim. Deus me deu uma causa nas minhas mãos. Quando eu saí do fórum, a minha esposa me ligou e disse, Diego, aonde você está, dá para orar? Eu falei, Érica, tem uma padaria. Aconteceu alguma coisa, as crianças já tinham nascido. Ela falou assim para mim, vai lá então e faz uma oração. Acabaram de ligar da imobiliária, que está tendo uma reunião lá ao nosso respeito. Fui no banheiro, irmãos, pedi a chave, ajoelhei bem próximo à porta e a minha oração foi muito rápida. Eu falei, Senhor, só mais essa vez me atenda. Faz um milagre na minha vida, eu vou viver para dar glória para o teu nome. Quando, irmãos, eu levantei da oração, eu estava na Barra Funda, fui até a República, de lá fui embora para casa. Cheguei na minha sogra às 6 horas da tarde, eu estava sentado do lado do telefone. A advogada da imobiliária me ligou e disse, Diego, eu falei, pois não, doutora. Ela, olha, Diego, eu vou ser direta no assunto, porque eu nunca vi isso acontecer. Falei, pode falar, doutora. Ela dizia, sabe o dono do Parque Flamengo, que é muito rico e que nunca devolveu casa de ninguém? E eu falei, pois não, doutora. Ela disse, hoje, 9 horas da manhã, ele entrou
estendia os braços e dizia: eu quero os corretores, quero o jurídico, quero o financeiro na sala de reunião geral agora. Ele entrou dentro da sala, trancou a porta, ele pôs a mão no bolso e tirou uma folha escrito a história de 2 menininhos que eram para ter nascido deficiente físico e mental, mas que Deus tinha operado um milagre. Deu um grito dentro da sala e perguntou: quem que tomou a casa do pai dessas crianças? Glória ao nome do Senhor, aleluia. A advogada levantou e disse: eu tomei, porque ele não pagava. Ele malhou a cabeça negativamente, olhou para ela e perguntou: o que você fez? Chama ele aqui agora e devolve a casa dele. Aleluia. Fui até a imobiliária, irmãos, foi feita a carta de quitação, a escritura definitiva do meu nome, e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Diante dessas obras, o Senhor fez diversas outras na minha vida, mas eu termino rogando as vossas orações. Orem por mim, pela minha família, pela nossa mocidade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Para chegar do serviço, Deus colocou alegria. Eu vou junto com o irmão, me aprontei, irmão, no meio do caminho, quando já estávamos indo para uma fazenda bastante conhecida em Santa Rita, até hoje é Fazenda Teles. E quando eu desci uma estrada de terra, dominando com um farolete, ele parou na metade do caminho, pegou no meu braço e falou assim: irmão, eu vou falar uma coisa para você, você não vai ficar triste nem bravo. Não pode ficar em paz, pode falar. Nós vamos fazer uma visita a esse senhor, ele não acredita em Deus, não acredita em nada. Você promete que você não vai falar da doutrina, não vai falar da graça, não vai falar de Deus, não vai falar de nada. Meu irmão, pode ficar em paz, não vou falar de nada. E eu quis só acompanhar o meu irmão na comunhão. De forma, o irmão passou na entrada da fazenda, quando nós estávamos chegando próximo da casa, ele pegou no meu braço de novo e falou para mim assim: irmão, não tem certeza que não vai falar nada, não vai ficar quieto, não vai ficar bem na comunhão. Meu irmão, pode ficar em paz, não vou falar nada, irmão. Na terceira vez, quando nós estávamos sentados no alpendre do lado de fora, ele pegou no meu braço de novo, ele pegou: irmão, eu te conheço, irmão, eu agradeço a Deus nessa noite. A minha avó tem 58 anos de batizado, e ela me ensinou 2 coisas que eu prefiro levar pro caixão, irmão. Só existe 2 povos, um que vai pro céu e outro que vai pro inferno. Não existe o terceiro povo. Eu agradeço a Deus que ele falou: já te conheço, você não vai falar da doutrina, vai falar. Eu falei: meu irmão, não vou falar. Então sabe o que é? A nossa irmã já está impossibilitada de congregar, já faz 1 ano, proibida pelo seu esposo. Ela batizou 15 dias, ficou escondida. Mas um culto que Deus abençoou bastante, não deu tempo dela sair correndo para ir para fora da sua casa, esperar o seu esposo. Seu esposo chegou no serviço e veio até ela, veio com uma charrete, esperou terminar o culto, e viu que ela saía do lado das irmãs, entrou pelo lado das irmãs, empurrou alguns irmãos, catou ela pelo cabelo, deu uma surra de feio nela, colocou ela em cima da bagageira e levou ela embora. Falou que o primeiro crente que cruzasse a porteira da sua casa ele ia matar. E eu não sei o que aconteceu no coração do Pedroso, mas hoje ele pediu para mim vir aqui. Eu falei: tá bom, irmão, entramos, aproximou um homem bastante alto, forte, um chapéu de boiadeiro na cabeça, amarrado um freio, um facão, um cavalo, e uma cartucheira enfiada no cavalo. Não deu nem boa noite, nem boa tarde, entrou pra dentro, tomou banho. E quando ele voltou de lá, ele falou: ô crente, entra, que o assunto que eu tenho com vocês é aqui dentro. Entramos, sentamos no sofá, conversamos alguma coisa. Ele falou assim: tudo que eu pôr em cima da mesa, vocês comem, tudo que eu pôr vocês beber, vocês bebem. E o nosso irmão Mariano, com amor, falou: tá bom, vamos ficar. Ele encheu 2 copos de pinga, colocou em cima da mesa, vocês não tem que beber. O nosso irmão Mariano falou: não se preocupe, nós já damos cheio, tomamos bastante água, tentou desconversar com ele. E ele, muito bruto, suco, irmão, pegou e falou assim: vamos sentar no sofá. Sentamos, irmão, não deu nem 5 minutos de conversa. Ele levantou em direção da porta, passou o primeiro pilar da porta, parou, voltou, apontou o dedo pra mim e falou: guarda uma coisa, que pra ele eu não vou falar nada, que ele deve ser aposentado, mas pra você eu tenho que falar que você é novo. Homem pra mim, dorme cedo e acorda cedo. A hora de você já deu. E nós levantamos, fomos em direção da porta, meio assustado, fomos pra porta. E quando nós chegamos perto da porta, ele meteu o pé na porta, trancafiou, colocou a chave no bolso, voltou pra trás e falou assim: olha, só que antes de vocês ir embora, todo mundo que vem na minha casa, que vem com história de falar de Deus, de falar de alguma forma que Deus está em si, que me enxerga, eu faço uma pergunta e é bem simples. O que aconteceu na minha vida há 20 anos atrás, eu preciso de uma resposta. E se vocês não contar, eu vou fazer igual eu fiz com os outros que apontaram dentro da minha casa. Eu peguei esse freio que está amarrado na porta, dei um açúcar e levei até na torneira, batendo no lombo, porque eu não acredito em Deus. Mas já que vocês acreditam em Deus, eu quero que vocês provem para mim que Deus está na vida de vocês. Eu agradeço a Deus pelo irmão Mariano na comunhão, que foi velho, observando aquilo, um irmão muito amoroso. Ele tentou explicar da doutrina, da graça, explicar como que funciona, e deu um grito. Ele falou: eu não quero saber o jeito que vocês vão me explicar de Deus. Eu quero que vocês fiquem nesse canto aqui, eu vou ficar nesse daqui. Vocês não põem a mão em mim, não perguntam se eu quero aceitar nada. Eu só quero o que aconteceu na minha vida há 20 anos atrás, e eu quero com detalhe. E o nosso irmão Mariano tentou explicar para ele de novo, ele deu um grito dentro da casa dele, que nós se assustou. Foi no quarto, pegou o reino, deu 3 reiadas dentro da sala e falou: vocês não estão entendendo. Aí eu, quem manda dentro da minha casa sou eu quero saber o que aconteceu na minha vida há 20 anos atrás, e sem demora. O nosso irmão Mariano, com amor, resumindo, abriu a oração, dobramos o joelho, meio de frente pro servo de Deus. Aleluia, fiquei meio olhando para ver se o homem não agredia, o homem de Deus, agradeço o Senhor, o servo de Deus abriu, orou, levantamos a oração, e ele pulei em pé perto da porta, falou: e aí, o que vocês têm para me dizer? E o nosso irmão Mariano foi tentando explicar para ele, falava: não, a obra de Deus não funciona assim, nós não mandamos no Espírito de Deus. Ele deu um grito dentro da casa de novo e falou assim: vocês não estão botando bem que hoje vocês vão apanhar. Aleluia, o irmão que estava junto com o irmão Mariano pediu licença, falou: irmão, não vai me perdoar o amor do Senhor Jesus. Aleluia, eu estou perdendo um pouco a paz e a paciência já com esse homem aqui. Agora, Sr. Pedro, se o senhor quer saber de verdade o que aconteceu
Glória a Deus. Já ouvimos coisas maravilhosas, né? Vai terminar 8h30, 8h35 máximo, tá bom? Não consigo terminar o culto tarde, fico tribulado, tá bom? Mas eu agradeço a Deus de estar aqui, vendo essas crianças lindas, essa mocidade maravilhosa. Meu coração está cheio de alegria. Eu amo essa igreja. Estou sempre como Oswaldo, estou sempre... quando foi reformar aqui, pintar, nós estivemos aqui também, nós temos um grupo. Então eu amo vocês. E vendo essas crianças lindas, maravilosas, isso para mim é muita alegria. Eu tenho muita coisa bonita, muita coisa gloriosa para contar. Mas não vai dar tempo, eu vou tentar contar uma coisinha aqui para vocês. Sabe, Deus, Ele me dá muita revelação com criança. Vocês acreditam em revelação? Acredita? Vocês acreditam que vocês orando, vocês acreditam que vocês orando, Papai do céu, prepara tudo em casa. Vocês acreditam nisso? Você não viu o cérebro de Deus contando do caminhozinho? Que coisa linda, não foi? Não foi joia? Não foi? Vocês viram que coisa linda? Então eu vou contar uma revelação para vocês. Aí vocês prestam bem atenção, tá bom? Uma vez eu não viro para vocês assim, mas a comunhão está com vocês, tá certo? Vocês vão me ajudar? Então vamos lá. Eu estou sentindo alegria, hein? Glória a Deus. Na semana passada, o Senhor me dá muita revelação com criança. Vamos tentar contar só umas duas aqui. E apareceu para mim uma criança. Eu estava dormindo. Apareceu para mim uma criança. Tio, meu nome é Gael. Gael, nossa, que nome bonito. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 meses. Uma criança de 9 meses, ela não fala. Fala, gente, não fala. Né? Eu tenho uma netinha que ela tem 1 ano e 8 meses. Ela não fala direito. Não é verdade? Ele disse, meu nome é Gael. Eu tenho 9 meses, tio. E eu sou Down. Down é uma pessoa que tem aquele símbolo de Down, né? E ele disse para mim, eu sou Down. Só que a minha mãe não sabe que eu sou Down. Minha mãe não sabe. Quando ela souber, ela vai ficar muito triste. Meu pai também. Vai na minha casa orar para mim, que se você orar para mim, Deus vai me libertar. Aleluia. E eu disse para aquela criança, tá bom. Como é que chama sua mãe? Minha mãe chama Janaína. Me dá o endereço da sua casa. E ele me deu o endereço da casa dele. Ele me deu o endereço, tudo. E ele disse, tio, leva para mim fralda. Eu não tenho fralda. Leva para mim roupinha. Eu não tenho roupinha. Tio, a minha mãe, ela tinha um celular. E minha mãe está desempregada, meu pai está desempregado. E ela ia comprar fralda e leite para mim. E ela pegou o celular e vendeu. Só que pegaram o celular dela e até hoje não pagaram a minha mãe. Enrolaram a minha mãe. Eu fiquei sem fralda, sem leite e a minha mãe sem celular. Nós estamos com o aluguel 3 meses atrasado, tio. Vai na minha casa. Minha mãe chora muito. Eu disse, tá bom. Então fala para mim o endereço. E ele falou o endereço. Rua Bernardo Leitão Correia, número 304. Eu não sei escrever direito, eu não sei ler direito. Então eu me bati na cama. A minha esposa, meu preto, acorda. Eu falei, escreve aí. Rua Bernardo Leitão Correia, número 304. Gabriel, vocês estão crendo nisso aqui? Gabriel, 9 meses, Down. A mãe chama Janaína e a minha esposa vai escrevendo tudo, porque eu não sei escrever. E a minha esposa foi escrevendo. Nós temos que levar fralda, levar uma compra e levar dinheiro para ele pagar o aluguel. E nós escrevemos, quanto que era o aluguel? 500 e poucos, e fomos escrevendo tudo no papel. Minha esposa foi escrevendo. O dia clareou e nós fomos orando o Senhor, anunciando aos amigos. E arrumamos dinheiro para o aluguel, arrumamos uma compra, arrumamos enxoval, colocamos no GPS e partimos aquele endereço. Só na comunhão, Senhor Jesus, cobre nós com o teu sangue. E lá vai nós, santo é o Senhor. E quando nós chegamos naquela rua, aleluia, chegamos no número 304, você chegou no destino. Eu olhei 304, portão fechado, e eu fui lá e bati. Não saía ninguém, era 5h20 da tarde. Não saía ninguém. E eu, não saía ninguém. Cobre com teu sangue, Senhor. Não saía ninguém. Quando deu, só que ele disse para mim, tio, eu fico na creche. Mas a minha casa é muito embolorada. E tem vezes que eu vou para a creche, a professora manda eu embora para casa muito doentinho, eu fico muito resfriado. Eu entro na creche 7h20 da manhã e saio 4h20 da tarde da creche. Tá bom? Tá bom. Nós chegou lá, era 5h20. Então eu pensei comigo, falei pra minha esposa, às vezes a mãe foi buscar ele na creche e não chegou ainda, passou numa farmácia, ou passou em algum lugar, viu uma amiga, tá conversando, vamos esperar. 5h20. 6h30 já tava morrendo de aflição dentro do carro. Não aguentei. Desci, falei, não é possível, tá muito frio. E fui no vizinho. Escuta, você conhece o Gael que mora aqui? E perguntei, falei do nome da mãe dele, Janaína. O Gaelzinho, ele tem 9 meses. Não conheço, nunca vi. E conversei. Olha aí na frente, quem conhece esse povo que mora aí? Esse povo da frente, fulano de tal. Eu fui lá,
Você conhece? Não, não conheço, eu nunca vi. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Essa rua é muito grande, moço. Às vezes tem um número 304 por aí. Me dê um pouquinho de conforto. Tá bom, Deus que abençoe. 20:07. Saiu e a minha esposa e meu filho. Rodamos e não achava outro número 304. Voltamos lá, 7 horas. Voltamos naquele número. Batemos. Não, aqui não mora ninguém com esse nome. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Eu disse para minha esposa, Deus não erra. Deus não erra, minha esposa. Vamos ficar aqui. 7:15. Nós ali naquela aflição. O povo tudo amigos orando pelaquela revelação. Quem ajudou nós esperando. E nós ali naquela aflição. E o diabo aqui. Você não vai achar. Não existe Gael. Não existe nada disso. Minha esposa não aguentou de tanta aflição. Saiu de dentro do carro. Eu disse para ela. Ela saiu, andou 500 metros. Quando ela andou 500 metros. Olha o que Deus faz. Ela gritou assim. Janaína. Aonde você estiver. No nome do Senhor Jesus. Apareça aqui, Janaína. Eu quando vi a aflição da minha esposa, eu disse, minha esposa, volte, vamos ficar junto, com medo, lugar feio, terrível. Volte aqui, fica aqui perto de mim. E ela veio e ficou perto de mim. Eu falei, Deus não erra, vamos ficar aqui. E quando nós estamos falando assim, passa uma mulher por trás do caminhão. E quando ela passou, eu disse, Janaína. Ela disse, sou eu. A mãe do Gael, sou eu. Ela, Manaia. Minha esposa virou e disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse, não sei. Você morava aqui? Morava. O que você está fazendo aqui? Você não mora mais aqui? Não, não moro mais aqui. Aleluia. Onde você mora? Contamos para ela, porque estávamos ali. Estou resumindo que Deus tinha mandado nós ali. Aleluia. E o Gael tinha contado para nós, mandou nós levar algumas coisas para ele. E a mulher começou a chorar. Leva nós na sua casa. Ela disse, leva, entra no carro. Ela entrou com nós no carro. Nós andou 3,5 km para chegar na casa daquela mulher. Quando chegamos lá, o Gaelzinho. Aleluia. Eu disse, eu quero ver o Gael. Ela foi, pegou o Gael, lá veio aquele menininho. Aleluia. Vem aqui comigo, Gael. E ele veio. E eu peguei ele no colo. Gael, sabe o que eu vim fazer na sua casa? Eu vim aqui orar para você. A mulher começou a chorar, o marido, posso orar? Pode. Ajoelhamos, eu com o Gael no braço. E eu taquei a mão na cabeça dele, Gael, seja liberto em nome do Senhor Jesus. A glória de Deus tomou nós. A mulher contou para nós do celular, contou para nós da dívida, contou muita coisa. De onde você veio? Eu estou vindo do hospital. O marido chorava, porque nós não acreditamos, aleluia, que isso está acontecendo com nós. E Deus me deu de orar, Senhor, ainda que esse povo não crê, mas nós viemos aqui porque tu mandou nós orar pelo Gael. Liberta o Gael, levantamos uma oração, uma glória muito grande, e Deus está sendo glorificado. Aleluia. Vou contar mais uma rapidinho. Tá gostoso, não tá? Então vou contar. Olha, eu sou assim, eu amo muito as velhinhas, eu amo muito o povo de idade. Eu tenho um respeito muito grande. Então na minha comum, eu vejo as irmãs tudo com ossos, as velhinhas, porque eu amo demais. Se eu pudesse, eu levava tudo para minha casa. Aleluia. E tem uma mãe, aleluia, que um dia na madrugada ela ligou para mim, 3 horas da manhã. 2 horas da manhã. Valtinho, o que foi, mãe? O que aconteceu? Vem aqui. O que está acontecendo? Vem aqui, Valtinho. Eu pensei, mas mãe, conta para mim. Por favor, Valtinho, vem aqui. Eu vesti a calça por cima do pijama, espeguei o carro e saí correndo. E quando eu cheguei na casa, aleluia, dessa irmã, eu disse, que foi, mãe? Ela disse, Valtinho, eu quero que você responda para mim se foi Deus que chamou o Paulinho. O Paulinho é filho dela. Se foi Deus que chamou. Por quê, mãe? Eu quero que você responda para mim se foi Deus que chamou o Paulinho. Cadê o Paulinho? É uma favela feia assim. Ela disse, o Paulinho está aí para baixo, aí no meio das drogas, Valtinho. Músico, toca violino. Fala para mim, Valtinho. Eu falei, eu não posso falar isso, mãe. Quem sou eu para falar isso para você? Faz o seguinte, coloca o véu na cabeça aí e eu vou atrás do Paulinho. Vai orando aí, tá bom. E ela ficou lá e eu desci a favela. Então fazia assim, como é madrugada, eu ouvi um barulho de mesa de sinuca. Pá, pá, pá. E eu fui seguindo, dentro da favela, eu fui seguindo onde estava aquele barulho. Eu fui indo, até cheguei no meio da favela, um botequinho, uma mesa de sinuca, o povo jogando, eu olhei lá dentro, o Paulinho lá no fundo. Uma garrafa de cerveja e o Paulinho lá. Cobre com teu sangue, Senhor. Eu entrei lá dentro, fui lá no fundo. Paulinho, paz Deus, ô Valtinho, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui só te dar um abraço, Paulinho. Só te dar um abraço. Posso te dar um abraço, Paulinho? Pode, irmão Valtinho, eu abracei ele. O dono do bar ficou olhando. Vambora, Paulinho. Ele disse, vamos. Falei, quanto que o Paulinho deve aí? Eu vou pagar. Não, ele já pagou. Então, tô indo embora. E saí abraçado com o Paulinho. Todo mundo ficou olhando e nós fomos indo embora. Quando chegou lá, a velhinha com o véu no pescoço. Aleluia. Falei, vamos orar. Fechei a porta. Vamos orar. Joelhou o Paulinho. E joelhou a velhinha. Senhor, a tua serva perguntou para mim se foi tu que chamou o Paulinho. Eu quero que tu responde para ela agora se foi tu que chamou o Paulinho. Quando eu disse assim, Deus batizou o Paulinho com a promessa. Manaia! Paulinho voltou a congregar, está firme, nunca mais usou droga e Deus está sendo glorificado. Meu Deus!
Deus do céu. 4 horas da manhã. Pode até baixar um pouquinho, porque eu falo muito alto. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. A voz de Deus falou para mim: levanta, aleluia, vai até a cidade de Cabriúva, São José do bairro Pinhal, rua tal, número tal, procura uma mulher por nome de Dona Sueli. Diz para ela que o nome dela está escrito no livro da vida e que eu amo muito a alma dela. Leva uma compra. Eu não sei escrever direito, minha esposa, acorda. Escreva aí, rua tal, número tal, bairro Cabriúva, bairro Pinhal, uma mulher por nome de Sueli. Minha esposa, tá bom, meu preto. Tá, escreveu. Já levantei, já se arrumei, fui, peguei uma compra, pus dentro do carro e parti. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. 6 horas, 6h15 eu estava em Cabriúva. Cheguei em Cabriúva, o GPS foi até um lugar. Quando foi entrando por esse bairro Pinhal, o GPS sumiu. Eu parei no posto de gasolina e perguntei: moço, como é que eu chego nessa rua, bairro Pinhal? O homem olhou para mim e disse: essa rua aí, você vai aonde? Eu falei: eu vou, isso era um sábado de manhã, eu vou nesse número aqui, ó, da Dona Sueli, uma casa. Não, nessa rua não tem casa, é só indústria, e a estrada é de chão. Eu falei: tem uma casinha lá. Não tem. Mas o que você vai fazer lá? Eu falei: Deus me deu uma revelação, eu moro em São Paulo, e Deus me deu uma revelação que tem uma mulher por nome de Dona Sueli, e ela quer saber se Deus existe. E eu preciso até chegar a ela. Ele olhou para mim e falou: ficou maluco. Chamou um outro frentista de posto e disse: olha, vem aqui. Esse camarada tá maluco. Alguém está falando aí? Fala aí para ele. E eu contei. Ele disse: lá não tem casa nenhuma. Mas nós vamos dar o endereço para você. Você vai aqui, entra assim, faz assim. E eu fui indo, achei a rua. Fui andando só indústria mesmo. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. 15 para 7 da manhã, um sereno terrível. 15 para 7 da manhã, fui indo. Achei o número 304, no meio das indústrias, uma casinha 304, lá no fundo. Eu parei o carro, ninguém na rua. Dona Sueli, os cachorros, latindo. Dona Sueli, saiu uma mulher lá no fundo: olha, por favor. Lá vem a Dona Sueli: pois não, meu filho. Dona Sueli, eu sou homem de Deus e eu moro na cidade de São Paulo, e quando deu 4 horas da manhã, o Senhor mandou levantar e vir aqui te trazer um recado. Qual é o recado, meu filho? Ele mandou dizer que Ele ama a tua alma e que teu nome está escrito no livro da vida e que Ele existe. Dona Sueli, por que a senhora está chorando? Eu vou te contar, meu filho. Então conta. Ela disse assim: hoje, olha, essa casa que você está vendo aqui não é minha. Essa casa aqui é do meu cunhado. Minha irmã morreu de Covid. E o meu cunhado deixou nós morar aqui. Eu e meu marido perdeu tudo. Meu marido está aí doente. E nós perdemos tudo. E ele trouxe nós para ficar aqui na casa junto com ele. E nós estamos aqui, não temos nada. Aleluia. E quando foi agora, ontem, o meu cunhado me chamou e disse: vocês precisam desocupar a minha casa, porque eu vou morar com a outra mulher e eu preciso da minha casa. E eu tenho aflição: para onde eu vou, meu filho? Nós não temos o que comer, nós não temos nada. O que eu vou fazer com meu marido doente? E quando deu 4 horas da manhã, eu abri a janela e gritei: Deus, aonde tu está, Deus? Se tu existe, apareça para mim. Glória ao nome do Senhor. O Senhor apareceu para aquela mulher. Deixei a compra e Deus está sendo glorificado. Então são muitas coisas gloriosas, não dá tempo para contar mais nada, mas Deus vai preparar uma outra oportunidade e eu vou voltar aqui e vou testificar. Eu sou testemunha que Deus opera no meio deste povo. Eu agradeço a Deus por tudo, minha comum Jardim São Bernardo, Santo Amaro. Deus seja louvado. Eu não sei se eu já mandei nessa igreja, mas estava abrindo a divisão da cidade de Bauru. Meu irmão, eu, minha esposa e 2 irmãos que Deus chamou. Foi as 2 obras que Deus pediu. Quando eu estava voltando, meu irmão, o pneu do meu carro furou ali em Alfredo Guedes. E quando furou o pneu do meu carro, o irmão de baixo tinha um moço barbudo, cabeludo, uma bicicleta amarrada na porta, uma lata de cola do lado, uma garrafa de cachaça do outro, um cigarro de maconha bem grande na boca. Debaixo daquele viaduto ele começou a gritar: eu estou dizendo, glória a Deus. Falei para minha esposa: vai atrás de socorro que eu fico no carro. Aquele moço veio descendo bem devagarinho, glória ao nome do Criador. O irmão chegou perto de mim, estacionou a bicicleta no chão, colocou a lata de cola do lado, a garrafa de cachaça, deu um trago no cigarro de maconha, deu uma baforada na minha cara e disse: aí, eu estou dizendo. Eu falei: tá bom, meu filho, eu sei o que você está dizendo. Eu também estou dizendo, glória a Deus. Ele disse: eu estou dizendo, e eu quero te fazer uma pergunta. Quebrou a garrafa no chão, ficou 3 garrafas e encostou no meu pescoço. A igreja fica na comunhão. Quando ele encostou a garrafa no meu pescoço, ele disse: glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele falou: responde uma coisa, você é crente? Eu falei: crente tem demais, eu sou um servo de Deus. Ele falou: mas qual a diferença? Eu falei: porque tem crente que faz o que o mundo oferece, servo de Deus, ele serve a Deus de um povo sincero para trás. Ele falou: então tá bom, servo de Deus, me responde uma coisa. E foi empurrando o gargalho, irmão. Naquela hora eu não vou dizer que Deus me tomou, eu estava tremendo a perna, a orelha batendo uma ponta, eu suando, irmão, mais do que chaleira, com medo de morrer, porque a gente na casa é terrível. Mas quando Deus pega esse povo, irmão, o diabo tem que respeitar. Eu agradeço a Deus,
me responde uma coisa, aleluia, quem é o homem que está dentro do meu carro? Eu disse, olha, não tem ninguém no meu carro, meu filho, só tem o filho do irmão de 3 anos de idade, o Nicolas, está dentro do meu carro, o pai dele foi buscar socorro e só saiu aqui, ele empurrou o garagem e disse, tu não entendeu o que eu te perguntei, vou te perguntar de novo, glória ao nome do Senhor, quem é o homem que está dentro do teu carro? Irmão, eu comecei a questionar com Deus, a voz de Deus, quem já foi para Bauru e ao Pedro Kennedy, sabe que do lado direito da pista tem uma plantação de eucalipto, a voz de Deus, meu servo, olha para dentro da plantação, vocês creem que não mesmo? Da plantação, eu vi uma mulher de joelho com na cabeça e um homem de braço cruzado, escrito João é o nome Maria, perguntei quem é, da obra da piedade, o pai dele é Cordeiro, o nome dele é Davi, quem ele está vendo dentro do carro é o anjo que anda contigo, aleluia, pergunta para ele que jeito é o homem, falei Davi, aleluia, quando eu falei Davi, ele soltou o carcaio no chão, que jeito é o homem que tu está vendo no banco do meu carro, ele disse, veste longa, cordão de ouro na cintura, na mão ele tem um livro, aleluia, ele tem um cajado, vai dando glória a Deus, aleluia, eu disse Davi, posso fazer uma coisa, ele falou, pode, corri no porta-mala, peguei o violão, cantei o hino 5-4, quando terminamos de cantar, ele caiu de joelho, Deus levou ele para a promessa, olhamos ele no carro para resumir que já são 9 horas, levamos ele na casa, quando chegamos a irmã Maria, abraçou ele e disse, eu sabia onde Deus mandou a palavra, ele disse, Maria, já vai pensando que teu filho está desaparecido dando droga como mendigo, mas aquele que não toca vai tocar, ele no momento certo, no caminho dele é cada mão de Satanás, quem crê vai dando glória ali, Deus é o Pai que é Deus, se a mão de resumo, irmão, o Davi hoje casou, é músico, tem uma menina, eu estou aqui dando glória a Deus. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado.